Somos um grupo de referência no setor do ambiente verde. Damos um contributo essencial para a sustentabilidade do planeta azul. O nosso serviço deu cor ao mapa de Portugal de norte a sul. Tal como a água, nós somos multicores e temos uma visão partilhada e um rumo mobilizador. Queremos ser um dos mais eficientes e sustentáveis operadores internacionais na gestão da água, pelo enfoque na excelência do serviço ao cliente, na valorização do capital humano, na inovação, na resiliência e na neutralidade energética e carbónica. Convictos de que se faltar algum, não podemos ser nós, ADP. Somos essenciais em cada região, ao serviço das pessoas, do ambiente, da saúde pública e da economia circular. Juntos construímos um quadro estratégico de compromisso para o triênio 2020-2022, num processo participativo e transversal que reflete a experiência e saber de décadas de reais especialistas do setor da água. Todos nós, trabalhadores e trabalhadoras do Grupo Águas de Portugal, numa mobilização coletiva, estabelecemos 60 compromissos, organizados em 3 eixos de atuação e 12 desafios estratégicos. Este é o nosso quadro estratégico de compromisso, feito coletivamente por todos nós, ADP, especialistas do setor da água e do ambiente, essenciais para a saúde e bem-estar de todos e do planeta. Juntos, construímos o nosso futuro. Bom dia, bem-vindos ao painel de discussão sobre a água. Para a abertura deste painel de água rumo a 2030, passo a palavra ao vice-presidente da Águas de Portugal, José Sardinha. Muito obrigado, Marcos. Começo por cumprimentar o Dr. Mário Parra da Silva e também toda a organização do evento. Cumprimento também os colegas do painel, bem como toda a existência que nos está a ver. Agradeço em nome do Grupo Águas de Portugal a confiança que nos é transmitida com este convite para co-organizarmos esta sessão dedicada à água, que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e, porque não assumiu, a água constitui a estrutura de suporte básica transversal aos demais ODS. Estamos assim cientes da elevada responsabilidade da nossa missão, que nos foi atribuída pelo Estado português, e neste contexto gostaria de sublinhar o empenho do Grupo Águas de Portugal, empenho esse cada vez mais reforçado, em contribuir para a concretização dos ODS no quadro dos princípios do Global Compact das Nações Unidas. A reafirmação do nosso compromisso ficou, aliás, bem patente com a subscrição, no ano passado, em novembro de 2019, com a Carta de Business Ambition para 1,5 grau, para aumento de 1,5 grau até 2030. Até 2030. Trata-se de uma ação de grande impacto, até porque o Grupo ADP é o maior consumidor público de energia elétrica em Portugal.
Portanto, o nosso programa de neutralidade energética tem, assim, de facto, um grande impacto no país. Trata-se de um programa integrado, em que não consiste apenas na produção de energia autossustentável nas nossas instalações, mas começa desde logo por implementar, de facto, uma eficiência energética com redução de consumos nas nossas próprias instalações. A seguir é um processo que já está também em curso. Produzimos toda a nossa energia sustentável através de fontes renováveis, como eólica, fotovoltaica, biogás e também hídrica nas nossas próprias condutas de água, nas nossas hectares, nas cargas das nossas hectares e, por que não dizê-lo, também integramos alguma produção de gases renováveis, como hidrogênio, nomeadamente na coprodução de reagentes, aumentando a resiliência das nossas instalações. Tudo isto nos ajuda, e ajuda também, por que não dizê-lo, ajuda o país a atingir a neutralidade energética e a redução, de facto, também das emissões de CO2 no país. Quero aproveitar esta oportunidade também para destacar a nossa pronta resposta ao Call for Action, também das Nações Unidas, no que respeita ao combate à corrupção, com a subscrição por parte de todas as nossas empresas da campanha portuguesa anti-corrupção. Essa estratégia também, ela própria, reforça o nosso desenvolvimento sustentável, porque, de facto, liberta recursos da própria sociedade para onde eles devem estar. Cria, assim, uma sociedade mais justa e também mais equilibrada. No âmbito também da nossa responsabilidade social, no Grupo Águas Portugal, assumimos também o importante compromisso de não deixar ninguém para trás. Não é apenas uma expressão, não é apenas uma palavra. E, de facto, neste âmbito, olhamos para Portugal, mas não só. Por isso, gostaria de destacar a missão humanitária que desenvolvemos em 2019 para apoiar, nomeadamente apoiar as populações moçambicanas, que muito foram assoladas com o ciclone Idai em 2019. As nossas equipas de peritos operacionais, com empenho, com esforço, com comprometimento solidário, partiram naquele momento muito difícil e de grande incerteza também, para Moçambique, para apoiar o restabelecimento do abastecimento de água, ajudando assim as populações locais. O abastecimento de água, como sabemos, em situações de crise, é de facto o mais importante em termos de saúde pública. Neste âmbito, uma das nossas empresas, a EPAL, ofereceu uma estação de tratamento de água que foi instalada pelos nossos trabalhadores que se deslocaram ao local, nos arredores da cidade da Beira, o que permitiu fornecer água potável de qualidade a mais de 3.000 famílias daquela região. Com esta doação, o Grupo Águas de Portugal, enfim, esta semana teve esse reconhecimento com uma prática de responsabilidade social, nomeadamente reconhecida pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Trata-se, para nós, de um reconhecimento da maior importância, que nos orgulha e que partilhamos com todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras do Grupo Águas Portugal, porque esta missão foi, de facto, uma missão que envolveu várias empresas do Grupo Águas Portugal, uns em Moçambique, umas dos nossos trabalhadores em Moçambique, e outros aqui, em back-office, em Portugal. A todos e a todas, o nosso muito obrigado por esta oportunidade. E, de facto, são efetivamente as pessoas que nos permitem dar, as nossas pessoas, os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, que nos permitem dar respostas positivas e valiosas. São as nossas pessoas que nos permitem concretizar os nossos compromissos. São elas que nos fazem andar para a frente. Por isso, e em especial neste contexto de incerteza que todos nós estamos a viver, em resultado da pandemia Covid-19, quero reafirmar o nosso reconhecimento, mas sobretudo o nosso agradecimento pelo trabalho que os nossos trabalhadores e trabalhadoras fazem todos os dias, todas as horas do dia, quer no terreno, quer nas atividades de suporte, para mantermos, de facto, um abastecimento de água de qualidade, um tratamento das águas residuais de qualidade e também uma reutilização dessas mesmas águas residuais em fins compatíveis, contribuindo assim para
saúde pública, por uma melhor saúde pública e por uma qualidade de vida das populações que tão bem servimos. Trata-se de um trabalho invisível, mas que é preciso trazer à ribalta. A produção de água para abastecimento e também o tratamento e a reutilização das águas residuais são cada vez mais essenciais para garantir essa mesma saúde pública, salvaguardar a qualidade do ambiente e apoiar a continuidade da nossa economia. Estamos na década da ação e da sustentabilidade. Nós gostamos todos de dizer isso. Na verdade, estamos na década crítica para a sustentabilidade e para a continuidade do nosso modelo de sociedade, tal qual o entendemos, e que naturalmente tem que se adaptar também ele próprio, por forma a continuarmos com qualidade de vida. A missão de serviço público que nos está contida no que respeita ao abastecimento e também ao saneamento e reutilização de água é essencial para esse mesmo comprometimento. Tratam-se de serviços públicos essenciais à vida, determinantes para o bem-estar das populações, para a saúde pública, para a preservação do ambiente e também para a atividade económica e, por que não dizer, efetivamente para um desenvolvimento sustentável. São imensos os exemplos que temos para dar, mas permitam-me que destaque a elevada qualidade da disponibilidade de água que chega às nossas torneiras, de norte a sul do país, independentemente até do modelo de gestão das empresas ou das demais entidades operadoras. De facto, todas elas têm qualidade referencial e que nos orgulha a todos nós portugueses. Destacar também a evolução da qualidade de águas residuais tratadas e, consequentemente, os efeitos benéficos que isso tem para a economia do país. Todos nos lembramos, ou pelo menos alguns de nós, daquilo que era a atividade turística há uns anos atrás, quando não existiam essas águas residuais efetivamente tratadas, e aquilo que é hoje com a qualidade de excelência das águas balneares de norte a sul do país que temos hoje e que, no fundo, suportou um grande desenvolvimento turístico do país, com receitas crescentes e que tão importantes são para a nossa economia. No quadro deste novo paradigma que nos é dado, nós entendemos que não basta, no fundo, que a visão de topo, a gestão de topo das empresas esteja comprometida com estes objetivos. Temos que estar todos, porque, enfim, a sociedade é de todos, a vida em comum é de todos e, portanto, entendemos que devíamos, digamos, lançar aqui um desafio para que todo o grupo, todos os trabalhadores, dos 3.300 trabalhadores do Grupo Águas de Portugal, se comprometessem, conjuntamente com os demais stakeholders, a objetivos estratégicos. E, portanto, lançámos um quadro estratégico de compromisso que nos aponta, que nos envolve a todos e que, enfim, partilho convosco, que recebeu contributos escritos e em pleno mês de agosto, portanto, enfim, e em plena pandemia, recebeu contributos escritos de 500 trabalhadores e trabalhadoras que deram sugestões, deram ideias, foram, a grande maioria deles, acolhidos, trabalhados e que nos permitiu que tenhamos hoje, de facto, um quadro de compromisso estratégico que nos aponta um rumo mobilizador a todos e a todas para os próximos anos. E aqui o a todos e a todas, enfim, refere-se às pessoas, mas não só. Refere-se às várias estruturas, às várias empresas, ao holding, às administrações, às direções, aos trabalhadores, aos operadores, mas também aos diversos stakeholders da sociedade, a começar pelas autoridades e reguladores. Este quadro estratégico de compromisso é, assim, um alinhamento e mobilização coletiva no sentido de acrescentar valor ao nível da utilidade social, correspondendo às expectativas, mas também, sobretudo, às exigências e às crescentes exigências ambientais, obtendo, consequentemente, porque também está implícito isso, ganhos de eficiência para, no fundo, conseguirmos superar melhor os padrões de qualidade e as exigências no âmbito dos serviços públicos de abastecimento, de saneamento e de reutilização
de águas residuais em fins compatíveis. Estamos assim certos que o rumo estratégico traçado nos permitirá responder às exigências de bem-estar, de saúde pública, e de facto aqui a saúde pública é desde sempre importante, mas nos dias que atravessamos é mais valorizada ainda do que a sua própria importância, que é fundamental. Portanto, dizia eu, dos objetivos de bem-estar, de saúde pública, de qualidade do ambiente e, por essa via, também de desenvolvimento sustentável. E é com o foco nas pessoas, no fundo, estes 4 compromissos assentam em 3 grandes pilares, com o foco nas pessoas e na organização, na nossa organização, com o foco também no cliente e no utilizador, portanto, porque há clientes e há utilizadores e, portanto, ambos têm que, no fundo, também estar no centro das nossas atenções e, last but not the least, também com foco no ambiente e na sociedade. E, portanto, são estes 3 grandes pilares que nos suportaram esta abordagem estratégica que suscita os temas estruturais e as questões prementes que informam os desafios estratégicos para os próximos anos e que serão, em seguida, apresentadas. Uma parte deles, enfim, é desvendado um pouco desse véu pelos meus colegas, pelo Alexandre Serra, pelo Alexandre Tavares e pelo Carlos Martins, na mesa redonda Água rumo a 2030. Nós, no Grupo Águas Portugal, fazemos a gestão do ciclo urbano da água em harmonia com os objetivos do desenvolvimento sustentável e temos por compromisso acrescentar valor às nossas respostas, não só em termos de qualidade do serviço que prestamos, de abastecimento, saneamento, de águas residuais, mas também em termos das alterações e do nosso contributo para combate e adaptação às alterações climáticas, da descarbonização e também da economia circular, que é tão importante para um país que todos nós sabemos, historicamente sempre foi parco em recursos e, portanto, aqui a economia circular pode nos dar uma vantagem competitiva face a outros. Na essência, no rumo que estabelecemos para 2030, queremos assim contribuir para ganhar este grande desafio, para garantir a qualidade do nosso futuro, que na verdade é o futuro das pessoas, dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras, das suas famílias, para garantirmos também o futuro da economia, a começar pela sustentabilidade das nossas atividades, mas não só por garantir uma economia e condições para o desenvolvimento sustentável para o turismo, para a atividade económica, para a agricultura, para o combate às alterações climáticas, mas também e por essa via, para o futuro do ambiente. Por isso, na verdade, este quadro de compromisso estamos seguros que nos ajuda a todos nós para o futuro do planeta, para um melhor futuro deste planeta. E por tudo começa com as pessoas e tudo acaba com as pessoas, nada melhor do que partilharmos, de facto, as sugestões dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras neste painel, com toda a assistência que nos está a ver, bem-ajam por, no fundo, nos darem também ouvidos, por nos no fundo, responderem aos nossos desafios, que nós agora vamos aqui levantar aqui um pouco o véu através da intervenção do Alexandre Serra, do Alexandre Tavares e do Carlos Martins. Muito obrigado a todos e desejo-vos uma boa sessão de trabalho. Obrigado, José Sardinha, Vice-Presidente da Águas de Portugal, e pela excelente apresentação deste painel e da estratégia da Águas de Portugal rumo a 2030. Uma vez aberta esta discussão, cujo tema é água, precisamente rumo a 2030, relembro que a coorganização da Águas de Portugal, neste painel da água, nesta semana da responsabilidade social, vem no seguimento de 6 anos ininterruptos de participação colaborativa com a Associação Portuguesa de Ética Empresarial e a Global Compact Network Portugal, do qual a Águas de Portugal é membro desde 2009, fazendo atualmente parte do board da Rede Portuguesa, através da nossa colega Fátima Borges, cujo empenho e dedicação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é um exemplo para a empresa, para o grupo e para todos nós.
Agradeço assim à Fátima, agradeço ao Sardinha e agradeço a todos os nossos colegas que se envolveram desde sempre nesta perspectiva da responsabilidade social e a encararam como o core da empresa. Provando isso, e recentemente o Grupo Águas de Portugal revelou o seu rumo estratégico para os próximos anos. Tal como o nosso vice-presidente falou, o engenheiro José Sardinha, pela primeira vez a estratégia para o triênio de 2022 foi um processo coletivo e participativo que envolveu todos os trabalhadores e trabalhadoras de todas as empresas do grupo e que levaram à edificação do quadro estratégico de compromisso do Grupo Águas de Portugal. Este foi um exercício participado, de mobilização coletiva, no sentido de acrescentar utilidade social, corresponder às exigências ambientais, obter ganhos de eficiência e superar os padrões de qualidade no âmbito dos serviços de abastecimento de água e tratamento de águas residuais, que são essenciais ao bem-estar, à saúde pública, ao ambiente, à economia e ao desenvolvimento sustentável. Desse processo saiu reforçada a capacidade de resposta às dinâmicas associadas às alterações climáticas, à descarbonização da sociedade, à transformação social, à economia circular nos próximos anos, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável, gerando um ciclo virtuoso que nos traz à temática central deste debate, que é a água rumo à próxima década. Sem mais demoras, iremos abordar alguns dos vetores estratégicos deste quadro de compromisso estratégico adotado e desenvolvido nas Águas de Portugal coletivamente, com alguns dos responsáveis pelos seus desafios associados. Abordando a eficiência estrutural, que é um dos destaques, um dos desafios que foram abordados por grupos de especialistas e do setor da água, quem geriu este desafio foi o engenheiro Carlos Martins, presidente da Águas do Alto Minho, e ao debruçarem-se por este tema, cumpriram algumas respostas ou propostas para este quadro de estratégico de compromisso. Sei que muitas das respostas a que chegaram foi a necessidade de abertura do setor da água a outros players e à sociedade científica, aos municípios e outros players. Carlos Martins, pode partilhar com este fórum as vossas conclusões quanto à eficiência estrutural do setor da água para este compromisso sustentável para 2030? Imenso gosto que partilho convosco aquilo que foi a reflexão do nosso grupo de trabalho envolvido no quadro estratégico 2022 do Grupo Águas de Portugal, dizendo-vos que neste domínio o grupo pretendia uma reflexão muito orientada para o seu ambiente externo. E, portanto, a questão que importava, de alguma maneira, ver respondida era que novo papel pode, passado 25 anos, ter a ADP para dar um contributo ainda mais decisivo para que Portugal atinja os objetivos que está comprometido. E, portanto, estes 25 anos de história permitiram uma trajetória de grande sucesso, sobretudo naquilo que são as competências atribuídas ao grupo ADP, mas ainda assim Portugal encontra ainda um conjunto de grandes fragilidades no setor e pareceu-nos oportuno refletir de que maneira, não pela via tradicional empresarial, mas sobretudo por outros mecanismos, ver como as competências, as infraestruturas, os saberes que, entretanto, foram adquiridos podiam ser postos ao serviço do setor em Portugal. E nessa reflexão, as 5 ações que nos pareceram decisivas para fazer
esse caminho, essa nova abordagem, esse novo papel, podem se resumir da seguinte maneira. Uma primeira ação orientada para processos colaborativos com os municípios. Os municípios constituem um parceiro imprescindível nesta missão, eles têm competências próprias, são muitas vezes ainda em Portugal quem está próximo do cliente final, são também acionistas e clientes dos serviços das empresas em alta do grupo ADP e, portanto, esse capital de relacionamento, entendemos nós, poderia ser potenciado por mecanismos que não de natureza empresarial tradicional, mas através de protocolos colaborativos que levem as competências do Grupo Águas de Portugal, sem serem intrusivos do ponto de vista institucional, serem sobretudo colocados à disposição de quem deles mais precisa. Uma segunda linha de força tinha a ver com a questão da melhoria de performance. São conhecidos grandes problemas de articulação entre os sistemas em alta e os sistemas em baixa, naturalmente resultado da forma como foram desenhados. Eventualmente essas fronteiras deixaram ainda áreas não muito bem consolidadas e parece-nos de admitir que o Grupo Águas de Portugal pode ter aí também um papel mais proativo, criando maiores sinergias entre a capacidade já instalada da alta e aquilo que são muitas vezes ainda necessidades da baixa, quer no domínio do abastecimento de água, quer ainda do tratamento das águas residuais. Portanto, é muito fácil encontrar nos sistemas em alta alguma capacidade ainda não devidamente potenciada por atrasos ou no desenvolvimento de investimentos ou muitas vezes por uma falta de articulação e de diálogo permanente. Na terceira dimensão, a questão da equidade do acesso ao serviço e também a sustentabilidade técnica e económica destes sistemas. Ou seja, no segundo domínio da sustentabilidade, aquele princípio de que sucessos do presente não garantem sucessos no futuro se não houver um trabalho continuado das equipas, um trabalho orientado a integrar sempre aquilo que há de melhor que as tecnologias também nos podem oferecer no domínio técnico, mas ao mesmo tempo assegurar que encontramos na área também económica os equilíbrios devidos para que os investimentos necessários possam ser feitos em tempo e garantir assim uma perenidade daquilo que foi todo este esforço de 25 anos em construção de grandes infraestruturas. No domínio da equidade e do acesso, as questões que muitas vezes podemos considerar quase algo que não é passível de se atingir, mas que já teve o seu caminho e o seu percurso, que era a questão da tarifa única, pelo menos nos sistemas em alta. A grande divergência das tarifas resulta de diferenças de taxas de comparticipação que ocorreram ao longo dos vários quadros comunitários de apoio e tendo agora de novo um conjunto substantivo de financiamentos a fundo perdido, pode ser que eles próprios constituem uma ferramenta para não perdermos de vista esse desejo e se não o conseguirmos tornar uniforme, pelo menos que se vão consolidando as medidas e as tendências para reduzir as diferenças que ainda ocorrem. Isso permitirá que os cidadãos acedam ao serviço numa condição de maior equidade social
e a universalização destes serviços possa ocorrer de uma forma mais socialmente equilibrada. Um quarto domínio era o domínio da promoção do valor da água. Pese embora já todo este período de 25 anos em que houve um reforço do caráter empresarial do setor da água em Portugal, a verdade é que o cidadão ainda continua a ter muita dificuldade de lidar com as tarifas de água. Queria só de terminar dizendo de alguma maneira da relevância que o setor da água tem para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Não é para mim difícil encontrar conexões com qualquer um dos 17. Naturalmente, com alguns deles, essa relação é muito mais próxima. Chamava a atenção dos processos colaborativos com os municípios, está profundamente ligado ao ODS 6, Água e Saneamento para Todos, porque o que se pretende é maior taxa de cobertura dos serviços, partilha de informação com os municípios, aumentar a penetração das tecnologias de cadastro, de telegestão, de controle de perdas. Na melhoria da performance entre a alta e a baixa estão os objetivos 6 da água e saneamento, o 9 das infraestruturas de qualidade, o 3 da saúde. Não podemos esquecer que tivemos uma trajetória de praticamente eliminação de doenças hídricas em Portugal. Isso merece muito da qualidade de serviço e da qualidade da água que se pode conseguir com esta performance melhorada dos sistemas alta-baixa. Na equidade de acesso do serviço e na sustentabilidade, a ligação ao objetivo 1 da pobreza, com as tarifas sociais, com uma tarifa que permita o acesso de todos à água e ao saneamento, reduzir desigualdades. O ODS 10 vê aqui também resolvido o problema quando levamos a água até aos territórios de todas as nossas aldeias em todo o nosso território. E o objetivo 11 de cidades mais sustentáveis e comunidades mais sustentáveis vê aqui também resolvido o problema de equidade de acesso ao serviço. Finalmente, na promoção da água, do valor da água, o ODS 6, mas também o 14 e o 15 da vida marítima e da vida terrestre encontram respostas muitas vezes pelo nosso trabalho, tratando bem as águas residuais e criando condições para termos muitas bandeiras verdes, bandeiras azuis nas nossas praias, bandeiras verdes nas nossas escolas. E objetivo hídrico e lidar melhor com o uso da água, precisamos de lidar melhor com a escassez que as alterações climáticas nos trazem. Portanto, eu diria, se temos relação com os 17 ODS, seguramente estas medidas deste grupo evidenciam que em 4 ou 5 deles nos podemos revelar como parceiros indispensáveis para que Portugal cumpra nesta matéria aquilo que está desenhado para 2030, mas que nós desejaríamos que ocorresse o mais cedo possível no território nacional, mas também levar a nossa experiência através do Objetivo 17 para parcerias noutros territórios e com povos que ainda estão bastante mais atrasados. Esse é também um desígnio que as Águas de Portugal têm cumprido muito bem e, portanto, o nosso saber posto ao serviço de outros países, de outras comunidades técnicas, de outros cidadãos, é algo que nos orgulha muito. Ficava por aqui, na esperança de que, de facto, o desenho que fizemos para o novo papel da ADP possa contribuir para que ela seja também um agente para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com que Portugal está comprometido. Carlos, aproveitando aqui um pouco a internet estar boa, foi muito interessante a ligação de todas estas
estas situações aos ODS. Ia fazer uma pergunta, mas ficará então para um próximo momento. Mas muitas das situações que o engenheiro Carlos Martins abordou leva-nos a colocar a relação com a comunidade, a simbiose com a comunidade, e é uma comunidade transversal a todas a atividade da água, a água enquanto bem essencial, um bem único e escasso, é fundamental para toda a estrutura social e económica de uma sociedade, e todos os seus players, ou os stakeholders, como hoje se entutilam, geram, portanto, a simbiose com a comunidade, que é outro dos desafios do quadro estratégico de compromisso do Grupo Águas de Portugal, e que uma equipa de especialistas, e porque as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras que trabalham no Grupo Águas de Portugal, são especialistas da água, têm empresas com mais de um século, ou uma empresa que é a Repal, com mais de um século de atividade, tem outras empresas com experiência de várias décadas no território português, e leva a que essa reunião de especialistas considere então esta simbiose com a comunidade um dos fatores transversais de relevada importância para conseguirmos atingir a sustentabilidade rumo ao ano 2030 neste setor da água. Connosco Alexandre Tavares, presidente da Águas do Centro Litoral, coordenou o grupo dentro da simbiose com a comunidade dentro deste quadro estratégico da Águas de Portugal para este triênio. Sr. Tavares, quais as principais respostas e conclusões com que contribuiu este grupo que coordenou para o quadro estratégico de compromisso para o setor do setor da água do Grupo Águas de Portugal? Obrigado pela pergunta, Marcos Batista. Um ponto prévio, um agradecimento pela participação neste evento. Estamos com 176 participantes. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui e partilhar aquilo que foi um desafio colocado pelas Águas de Portugal, pelo grupo, num posicionamento estratégico em que tive todo o orgulho de vencer e tentar dinamizar todas as boas vontades associadas. Desde logo, havia duas linhas condutoras e que foi a motivação inicial. Reafirmar e sublinhar a marca Águas de Portugal, e este foi sempre algo que esteve estruturalmente presente em todos os momentos de uma discussão envolvendo um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do grupo e que depois foi alargando a níveis sucessivos também dentro do próprio grupo, criando aqui um conjunto de ideias que pudessem ser partilhadas e que pudessem vir a consolidar aquilo que é o desafio estratégico. A segunda grande dimensão que também esteve presente era afirmar a missão do grupo, ou seja, sublinhar o que fazemos, como o fazemos e porquê que o fazemos. E esta lógica de comunicação, não só interna, mas também externa, foi algo que estivemos sempre no nosso horizonte de reafirmar este posicionamento e criando esta notoriedade daquilo que é a missão das empresas do grupo das Águas de Portugal. Esta foi estruturalmente aquilo que esteve sempre presente em todas as discussões, numa lógica de um processo comunicacional e relacional entre, como já foi sublinhado, num período de pandemia, num período de férias, mas em que todos nos motivamos para sublinhar estas mais-valias do próprio grupo e posicionar o grupo numa lógica de qual é o papel do grupo ADP para a qualidade de vida, para a saúde pública dos portugueses, para a proteção do ambiente, para o desenvolvimento económico e para a coesão territorial. Da discussão feita, houve 5 grupos de ações que acabaram
emergir. Começámos por 17, depois fomos conciliando e encontrando aquilo que era o referencial estratégico. Desde logo a criar um plano de comunicação a desenvolver a médio prazo e em que permitisse dar visibilidade a este posicionamento estratégico, envolvendo e posicionando um conjunto de parcerias com várias partes interessadas e vários stakeholders. Portanto, um posicionamento estratégico a partir de um plano de comunicação. Uma segunda dimensão, que era um diagnóstico de sustentabilidade, em que, naquela reafirmação que eu já sublinhei daquilo que melhor fazemos, afirmar quais são os níveis de performance do grupo, as boas práticas corporativas e isto até pode ser, e é isso que está previsto, criando um índice em que permita monitorizar esse desenvolvimento de performance estratégica para a sustentabilidade. Uma terceira dimensão, que foi também um referencial, tem a ver com a educação para a sustentabilidade. É um conjunto, é uma estratégia que já muito desenvolvida no quadro das empresas do grupo, que consideramos como fundamental a sua consolidação numa lógica de, também associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, posicionar relativamente ao setor da água um novo conjunto de valores, a emergência de um novo conjunto de atitudes e de boas práticas a que está associado o uso racional da água, a que está associado também as boas práticas associadas ao saneamento e na relação com todos os equipamentos e a fiabilidade dos próprios equipamentos, ou seja, criando uma dimensão mais transversal para a educação para a sustentabilidade. Como o Carlos Martins também já referiu, emergiu no quadro da simbiose com a comunidade um denominador que é o posicionamento dos municípios. Os municípios apareceram para este grupo de reflexão como algo central, ou seja, quer para as parcerias da educação para a sustentabilidade, da educação para a sustentabilidade, quer das parcerias da educação ambiental, os municípios terão que ser os parceiros essenciais, os parceiros em que projetos com organizações façam todo o sentido para operacionalizar a uma escala local, dirigido a públicos específicos, criado esta relevância. Também é importante, na lógica da comunicação com os municípios, a demonstração, mais uma vez, da missão das empresas do grupo, o que fazemos e como fazemos e o que estas dimensões correspondem para a qualidade ambiental e qualidade de vida de todos os portugueses. A quinta dimensão que ressurgiu, que nós chamamos os hotspots comunicacionais, visam mais uma vez dar notoriedade ao grupo, visam, através de momentos-chave, a salientar a visibilidade do grupo, e setor essencial e que, como tal, merece ser sublinhado. Ou seja, foi um desafio muito participativo, foi um desafio que permitiu criar algum referencial estratégico e que eu só tenho a agradecer a todos e a todas que colaboraram e que resolveram trazer. E, de facto, houve também um número alargado de outros colaboradores que se quiseram juntar em elementos escritos e que trouxeram uma nova dimensão para este posicionamento estratégico. E eram as notas que eu marco. Eu peço desculpa, não estava aqui a conseguir. Muito obrigado, Alexandre Tavares, mas eu tinha só uma pergunta. Um dos focos que falou com alguma intensidade e o Carlos Martins já tinha falado nisso, a empresarial, responsabilidade social em simbiose com os parceiros municipais. Ora, o Alexandre Tavares desapareceu-me do meu ecrã, acredito que esteja... Eu estou a ouvi-lo, Marco. Eu estou a ouvi-lo. Sim.
É que a imagem desapareceu, mas eu vou fazer a pergunta mesmo. Portanto, deste envolvimento dos destaques relativo foi o envolvimento com os parceiros municipais para a sustentabilidade. E quero dar alguns exemplos de ações de envolvimento e sensibilização que o grupo de especialistas considerou fundamentais para a informação e para a valorização deste serviço essencial prestado na área da água e do saneamento pelas empresas deste setor e que possa contribuir a essas ações específicas para que seja dado então o real valor que a água tem, não só para cada um de nós individualmente, mas para o planeta. Algumas destes exemplos, Alexandre, por favor. Obrigado, Omar. De facto, e como grupo muito participado que foi, foram trazidas para a reflexão um conjunto muito diverso de novas atividades que têm a ver com, desde logo, a valorização e a criação de uma plataforma para a gestão da oferta de dimensão pedagógica de atividades que no próprio grupo já existem, mas também foi sublinhado a importância de reforçar algumas interações que já existem, portanto, o aprofundamento. Eu dou um exemplo, por exemplo, há uma parceria que várias empresas do grupo têm com a ABAI, portanto, que é a entidade que gera as bandeiras azuis à escala europeia e que tem sido um parceiro com várias empresas do grupo, que permitem reforçar a importância daquilo que é a nossa missão para, por exemplo, a qualidade da área costeira, a qualidade dos recursos hídricos marinhos e dos recursos hídricos fluviais. Ou seja, criar estas sinergias com players, com stakeholders que possam efetivamente reafirmar o posicionamento e dar notoriedade às empresas e àquilo que é a missão do próprio grupo. Claro que podemos pensar em dimensões ligadas ao abastecimento de água e ao uso racional e um conjunto de campanhas em que os municípios e na interação que há bocadinho o Carlos Martins referia entre os setores da alta e da baixa, reafirmar o uso racional da água no próprio ciclo urbano da água e aqui ligando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das cidades e comunidades sustentáveis que devem ser as nossas cidades, mas também, por exemplo, naquilo que são as necessidades de comunicar aquilo que são as boas práticas, por exemplo, ligadas ao saneamento, e o grupo tem já implementadas e tem vindo com várias parcerias municipais a fazer ações de dinamização, por exemplo, o que deve ser colocado no próprio saneamento, quais as melhores formas de utilizar e reciclar um conjunto de resíduos e que possam efetivamente assim promover a eficiência das próprias operações, mas também criar novos valores para o quadro ambiental, dando assim corpo aos vários objetivos para o desenvolvimento sustentável, desde o acesso à água, as comunidades, as cidades sustentáveis, o proteger a vida marinha e a vida terrestre enquanto tal. Muito obrigado, Alexandre Tavares. Realmente esta simbiose com a comunidade é das situações mais prementes. E agora passar a outro dos pontos e outro dos desafios que foi abordado neste quadro estratégico de compromisso, que é a eficiência das operações. Hoje a eficiência das operações é um imperativo para assegurar esta sustentabilidade, nomeadamente a sustentabilidade operacional que hoje se exige. Falar de resiliência das infraestruturas, da eficiência do setor, vai muito para além da água. Alexandra Serra, Presidente da Águas Portugal Serviços Ambientais, liderou o desafio de especialistas que discutiram este ponto. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite
De facto, a eficiência das operações é um tema absolutamente prioritário para o Grupo ADP e para o setor da água em geral. E, bom, não é possível falar em sustentabilidade sem ter presentes os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que todos bem conhecemos. E sem fugir à pergunta do meu colega Marcos Batista, queria começar com uma nota positiva. E, de facto, é importante salientar o bom desempenho do setor português da água. O relatório de 2020, publicado pelas Nações Unidas sobre o nível de progresso dos ODS, mostra bem o elevado ranking que Portugal tem no que respeita ao ODS 6 e, em particular, aos subindicadores sobre a população servida com água de qualidade e com serviços de tratamento de águas residuais. Este sucesso não quer dizer que podemos cruzar os braços, nada disso. Cada vez mais a complexidade dos desafios societais e dos desafios ambientais exigem capacidade de resposta e adoção de soluções sustentáveis e eficientes pelas entidades gestoras em geral e pelas Águas de Portugal em particular. E é precisamente nesse sentido que as empresas do Grupo ADP estão a trabalhar. Efetivamente, há aqui 3 temas absolutamente fundamentais nos serviços de água: eficiência, resiliência e sustentabilidade. E estes são objetivos centrais em qualquer contexto, em qualquer região do mundo. E também, no Grupo ADP, são objetivos prioritários. Já hoje foi aqui referido o quadro estratégico de compromisso, que foi construído nos últimos meses no Grupo ADP e que envolveu todos os colaboradores do grupo num processo muito partilhado, muito motivador. E, no âmbito desse quadro estratégico, foi definida a nova visão do grupo, que eu vou passar a descrever, que vão ver como a eficiência está patente nessa visão partilhada. E é esta: o Grupo ADP deve ser um dos mais eficientes e sustentáveis operadores internacionais na gestão da água, pelo enfoque na excelência do serviço ao cliente, na inovação, na resiliência, na neutralidade energética e carbónica e na economia circular. De facto, este tema da eficiência das operações está cada vez mais presente nas empresas do grupo. Porquanto já não basta garantir o fornecimento de água em quantidade e em qualidade, é também preciso garantir o fornecimento de água em quantidade e em qualidade ao menor custo possível para o consumidor e com o menor desperdício possível, garantindo uma eficiente utilização dos recursos. É preciso que os processos de tratamento sejam eficientes no consumo de energia, no consumo de reagentes e na produção de lamas e até, se possível, neutro energeticamente. E porquê? Porque, de facto, o Grupo ADP presta um serviço público essencial, que deve ser prestado com os níveis de qualidade exigidos e ao menor custo possível, salvaguardando a valorização e o uso eficiente dos recursos. Nós sabemos bem, pela situação que estamos todos a viver, e não só, que vivemos num mundo cada vez mais complexo e as empresas operadoras dos serviços de águas têm de dar resposta adequada a esses crescentes desafios. E, principalmente, não podem parar. Não pode parar de correr água na torneira, não pode parar de ser tratado o efluente de cada uma das famílias portuguesas. Sublinho que Portugal fica numa região com crescente stress hídrico. É importante ter isto em conta. A água é cada vez mais valiosa em todo o mundo e em Portugal não fica atrás. Na edição de 2020, que eu convido a todos a lerem, que é muito interessante, no relatório do Sustainable Development in Europe Union, que é o relatório de monitorização do progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, refere-se que Espanha e Portugal foram os 2 únicos países que em 2017 apresentaram indicadores mais preocupantes de stress hídrico, obviamente para além do Chipre, que está numa situação muito grave. E deixem-me resumir rapidamente os principais grandes desafios que enfrentamos neste momento. A pressão para a redução dos gastos totais dos serviços, onde a eficiência é uma peça-chave, a pressão dos efeitos das alterações climáticas, o aumento da necessidade do value for money dos investimentos. O setor da água é um setor de capital intensivo e, portanto, cada euro investido
nos sistemas infraestruturais deve ser investido com a preocupação de um grande valor, o aumento da resiliência dos serviços e dos sistemas, e este tema da resiliência, que também está muito relacionado com a eficiência, ficou muito patente ao longo deste ano pela necessidade de dar resposta rápida e eficaz aos desafios que nos trouxeram a pandemia, e também o tema do novo comportamento dos clientes. Tudo isto num quadro de eficiência na utilização dos recursos. O que é que nós estamos a fazer no Grupo ADP? Uma primeira nota sobre o uso eficiente da água. A redução de perdas de água nos sistemas de abastecimento de água é fundamental. E o Grupo ADP tem exemplos de excelência ao nível do melhor benchmarking internacional na redução de perdas de água nos sistemas. É um caso paradigmático, o caso da EPAL, que tem perdas de água na ordem dos 10%, que é um valor excelente se compararmos com outras cidades europeias. E o que estamos a fazer é utilizar toda essa experiência e know-how residente no grupo, na EPAL e noutras empresas, para, de certa forma, polinizar este know-how para todas as empresas do grupo e não só. Também apoiar e suportar outros parceiros fora do grupo neste grande desafio de redução das perdas de água e utilizar a água de uma forma mais eficiente. Outro tema também prioritário na área da eficiência que todas as empresas do grupo estão a trabalhar com muita prioridade é a transformação digital. Transformação digital a nível dos processos, e é um caso também paradigmático, tudo o que tem sido feito em termos de trabalho remoto, teletrabalho, para garantir que os serviços não param, mas também os colaboradores e as famílias estão, de certa forma, protegidas e podem trabalhar em condições de segurança. E também aumentar o nível de automação dos sistemas e dotar as instalações de telegestão, telemetria e sensores para a operação, supervisão e recolha de dados que potenciem a otimização dos processos operacionais. É também importante caminharmos para uma situação em que as instalações podem trabalhar praticamente sem qualquer intervenção humana, e isto é particularmente importante nesta fase em que, nesta pandemia, o desafio é não pararmos um minuto de fornecer água às populações e tratar os seus efluentes. A eficiência no uso dos recursos e a valorização dos subprodutos é também essencial, principalmente no que diz respeito ao tratamento de águas residuais. E o grupo está a dar passos muito concretos e tem exemplos de excelência nesta área. A reutilização, a valorização energética, a valorização de lamas, e neste domínio o nosso caminho é fechar o ciclo urbano da água, transformando os subprodutos em matéria-prima integrada na cadeia de valor destes serviços. E hoje estamos aqui, eu e o Marcos, nas Águas do Tejo Atlântico, que é uma empresa também que tem exemplos de excelência na reutilização e na valorização energética. E não podia deixar de falar do programa Zero Energia, um programa bandeira do Grupo ADP, em que o objetivo é caminharmos rapidamente para uma situação de neutralidade energética dos nossos sistemas. E, por fim, tudo o que estamos a fazer relativamente ao reforço da resiliência dos sistemas. E neste domínio estamos a trabalhar na interligação de origens de água, quer dentro do grupo e até trabalhando com outros parceiros, outros importantes utilizadores de água, de forma a podermos proporcionar mais capacidade de resposta face a situações de escassez e de secas prolongadas em Portugal, que tem vindo a acontecer, como todos nós sabemos, cada vez mais. E, por fim, uma nota que considero muito, muito importante. Um tema transversal e prioritário para o grupo, que é a inovação. Em todas estas iniciativas, o grupo tem a inovação muito presente. E como vocês ouviram no início, também na visão do grupo, nesta nova visão, a palavra inovação aparece com muita força. Apesar da abrangência das ações que eu acabei de descrever, que as empresas do grupo identificam como prioritárias, elas de facto não se traduzem em algo de novo. A novidade que temos hoje pela frente é repensá-las de uma forma concertada, numa nova cultura empresarial, numa nova cultura de grupo, com todas as vantagens que daí advêm
para as empresas e para os serviços que prestamos ao consumidor final. Motivação das nossas equipas, criação de sinergias, adoção de melhores práticas e, principalmente, a consolidação de serviços sustentáveis, que é a nossa missão core. E com isto, passo a palavra ao Marcos, acho que acabei o meu tempo. Acabaste muito bem. Obrigado, Alexandra, por teres vindo até aqui. A Alexandra estava numa situação operacional complexa, mas conseguiu chegar aqui até mim, trocarmos o lugar e falar da eficiência operacional, que no dia-a-dia todos os nossos colegas, os nossos trabalhadores, trabalhadoras do grupo, que estão na linha da frente, operando 24 sobre 24 horas, os nossos sistemas essenciais para a saúde pública e para o ambiente do nosso país, esses nossos colegas e toda a estrutura, todos os trabalhadores e trabalhadoras do Grupo Águas de Portugal têm este papel decisivo no combate a esta para que esta sessão não pare e para que os nossos colegas e para que cumpra também o nosso desígnio. A água faz parte da nossa vida, faz parte de nós. Está presente todos os dias nas rotinas do dia-a-dia e nos momentos inesquecíveis. Precisamos de água para viver. Mas alguma vez pensou nos homens e mulheres que trabalham diariamente para que isto seja possível? Todos os dias, de norte a sul do país, 24 sobre 24 horas. São muitas as pessoas que trabalham para que a água chegue às torneiras das nossas casas de forma segura e em quantidade. Outras tantas trabalham para que a água, depois de usada, possa ser reutilizada ou devolvida à natureza em condições ambientalmente seguras, protegendo o ambiente e a saúde pública. São técnicos operativos, engenheiras, pessoal de laboratório, piquetes de emergência, equipas de manutenção, serviços de atendimento e muitos, muitos outros profissionais que não param nunca de cuidar da sua água, todos os dias. A todos eles, o nosso muito obrigado. Adeus, Alexandra. Pronto, não paramos, como se viu, e não paramos para que a água chegue à torneira a todos e possa, através dos sistemas de saneamento, proteger o ambiente e a saúde pública. Agora, convido-vos a conhecer um projeto que conjuga na perfeição os 3 pilares da sustentabilidade e com o qual o Grupo Águas de Portugal está a desenvolver uma parceria que muito em breve será apresentada a todos vós. Trata-se da empresa Skizo, uma startup que está a produzir máscaras sociais, respeitando todas as orientações da DGS, todas as regras de segurança, e respondem também a um processo de produção sustentável do ponto de vista ambiental, sendo a matéria-prima oriunda de resíduos ou plásticos recolhidos no mar, e também sustentável do ponto de vista social, em que os artesãos são pessoas qualificadas e que temporariamente estavam sem trabalho. A empresa Skizo representa um exemplo de cidadania e consciência social, ou consciência pessoal e social, ao qual trabalha hoje numa parceria dinâmica com o Grupo Águas de Portugal. Mas melhor que eu, André Facote, CEO and founder da Skizo, podem nos dar conta desta história. Bom dia, André. Penso que o André já está aqui também em linha e que André Facote se quer partilhar connosco este case study de sustentável. Bom dia, Marcos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje convosco. Aprendi um pouco esta manhã, um pouco mais sobre um dos bens mais essenciais que temos na nossa vida, que é a água. E estamos sempre a aprender um pouco mais todos os dias, e hoje aprendi muito sobre o trabalho
que as águas de Portugal fazem, que é bastante essencial para todos nós. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, só queria depois que me dissessem se conseguem ver. Ora, estão a ver o ecrã? Perfeito, André. Pronto. O meu nome é André, eu sou CEO e cofundador da Sequiso. Nós começámos o ano passado e quando começámos, deparámos com esta situação que atualmente estima-se que existam mais de 150 milhões de toneladas de plásticos nos oceanos, que é o equivalente a que cada minuto um caminhão de lixo de plástico e de lixo é depositado nos nossos oceanos. Se não fizermos nada neste momento, e nós estamos mesmo na fronteira, se não fizermos nada neste momento, até 2050 haverá mais plástico, massa plástica ou massa de lixo nos oceanos do que peixes. E com isso vai existir a morte de biodiversidade e os setores económicos que sobrevivem dos oceanos sofrerão grandes perdas. A Sequiso começou em 2018, quando eu tenho a sorte de morar perto do mar, perto da Costa da Caparica, e numa ida à praia com o meu filho de 2 anos, deparei-me com ele a tentar colocar plásticos e lixo à boca. Não é a realidade que uma pessoa quer ter, ou que um pai quer ter para um filho, e tomei a iniciativa, eu e a Andreia, a minha esposa e cofundadora da Sequiso também, de tentarmos solucionar este problema, porque não é este o legado que nós queremos deixar para a próxima geração. Portanto, o desafio que nós fazemos sempre é vamos deixar um legado melhor para a próxima geração, e com isso começámos a revolucionar a indústria da moda com a nossa inovadora tecnologia têxtil e o nosso modelo de negócios. E claro, peço desculpa. E claro, temos a missão de continuar a limpar os nossos oceanos. Portanto, nós transformamos o lixo em produtos premium, ou seja, transformamos plástico recolhido do oceano por pescadores em têxtil. O nosso plástico é recolhido no mar Mediterrâneo, no Oceano Atlântico, aqui na nossa costa, no Atlântico, também na costa de África, e vai fazer um ano agora em dezembro que começámos a recolher no mar de Java também, ao largo da Indonésia. O processo é simples, o plástico é recolhido pelos pescadores, depois passa por um parceiro que separa, descontamina, transforma em pequenos flocos, desses pequenos flocos passa por umas pequenas bolas parecidas ao esferovite de plástico. Essas bolas são transformadas em fio e no final do primeiro processo, no final da primeira vez que concluímos este processo, tivemos esta pergunta nas nossas cabeças. Ok, nós temos um fio, temos um têxtil, vamos vender o têxtil, só que se o mercado da moda de produto é muito concorrido, imaginem o têxtil. Como não éramos conhecidos, ninguém nos quis adotar, não é? E tivemos que sermos nós a desenvolver o nosso próprio produto, a nossa própria marca e os nossos próprios produtos. Portugal é muito bom em muitos setores, principalmente em vinho. Vinho, não conseguimos fazer vinho com plástico. Muito bom em têxtil, ok, nós já tínhamos o têxtil e somos considerados, graças a um trabalho formidável da APICAPS, da Associação Portuguesa de Calçado, somos conhecidos internacionalmente como o mercado mais sexy da Europa no calçado. Portanto, não podíamos... Tínhamos mesmo que juntar o têxtil ao calçado e levar a bandeira de Portugal num produto premium para os 4 cantos do mundo. Portanto, as nossas sapatilhas, eu costumo brincar um pouco, do centro do país para cima são sapatilhas, do centro do país para baixo são ténis. São fabricados à mão em São João da Madeira por artesãos e numa fábrica que já vai na 4ª geração da mesma família,
Toda a parte têxtil é feita com o nosso têxtil de plástico recolhido no oceano, mas 98% dos componentes são recicláveis, ecológicos ou sustentáveis. E lançámos há cerca de 3 semanas, e porque o nosso calçado é feito por encomenda, feito unidade a unidade, e damos a possibilidade de personalização do calçado. Também apresentámos há cerca de 2 semanas 3 novas solas que podem ser utilizadas na personalização. Estamos a falar da sola com café, com casca de arroz e com cortiça. Portanto, os nossos produtos são todos personalizados, o que dá combinações ilimitadas ao nosso cliente. A qualidade, porque é feita à mão, com as melhores técnicas, o melhor know-how e os melhores materiais. Não temos estoque por uma questão ambiental, por uma questão de uso de recursos desnecessários, e por isso produzimos só por encomenda. Temos uma série de certificações. Na nossa gênese, no nosso início, está o impacto social e ambiental, e com isso temos um programa de fim de vida dos nossos produtos também, e por isto tudo nós chamamos amavelmente os nossos clientes de heróis, porque são eles que nos ajudam a retirar o plástico do oceano e a transformá-los em produtos premium. Portanto, nós, como temos a tecnologia têxtil, começámos pelo calçado, mas entretanto desenvolvemos malas, desenvolvemos também têxtil para fazer roupa, que muito em breve será apresentado também, máscaras reutilizáveis e roupa de praia. Quis o destino que no mês que fizemos 1 ano de projeto, em março, ficássemos todos em confinamento, e por tudo o que nós já sabemos, e fomos desafiados por vermos algumas situações bem perto de nós, de pessoas que tinham habilidade para a costura. Pelo menos 2 dessas pessoas nem sequer tinham um prato de sopa para comer, muitos desses dias, e quisemos, com isso, aliar o nosso impacto ambiental e social que já tínhamos, mas ampliar esse impacto social e adotar essas pessoas que tinham esse know-how e essa habilidade para lhes darmos algo para elas fazerem que fosse valioso para elas também, que se sentissem úteis, e foi aí que lançámos as nossas máscaras, em primeira fase de uso comunitário nível 3, e posteriormente de nível 2 de uso profissional. Este é o nosso mural, o que eu gosto de mostrar, porque são os nossos clientes em todos os cantos do mundo com os nossos produtos, e que amavelmente nos enviam fotografias, mostrando e orgulhando-se também de nos ajudar a limpar o oceano e deixar um planeta melhor para a próxima geração. Para a personalização é simples, é entrar no nosso website, e quem já fez isto, se calhar num site de marcas de automóveis, vai-se ligar um pouco ao que é feito, mas basicamente é escolher a secção das sapatilhas, escolher a cor, os materiais, e a magia acontece. Durante estes 2 anos, nós vamos fazer 2 anos em março de 2021, só com 2 pessoas na nossa empresa e com menos de 3.000 euros de marketing, de budget em marketing. Já vendemos mais de 2.000 produtos pelo mundo fora, pelos 4 cantos do mundo. Recebemos vários prémios, vencemos o melhor produto de 2019 pela Acredita Portugal, com 3 meses só de projeto. Vencemos também o Rise da Casa do Impacto, da Santa Casa da Misericórdia. Somos vencedores nacionais do Climate Launchpad,
Vencemos como melhor startup o maior programa de aceleração e inovação no desporto com a Universidade de Loughborough em Londres, e há 2 semanas ficámos em segundo lugar no Planeteers World Gathering, contra grandes projetos de inovação e SMEs. O que eu quero mostrar também neste slide, peço desculpa, é que quando a causa é maior que nós e quando nós temos muita vontade de fazer algo, é possível andar para a frente. E com isso, de março de 2019 a setembro de 2020, limpámos uma zona oceânica equivalente ao Distrito de Lisboa e do Porto. Foram mais de 2.000 produtos vendidos, e quase 30.000 garrafas transformadas em têxtil, e quase 1 tonelada de plástico transformado em têxtil. Portanto, esta é a nossa equipa, sou eu e a Andreia. Temos um advisory board, que são duas pessoas espetaculares que nos ajudam e que nos dão insights e know-how do mercado e de todo o conhecimento que eles têm para nos ajudar a levar o nosso projeto um pouco mais à frente. E eu queria vos deixar com este slide final. A Coca-Cola vende a cada 5 minutos mais de 1 milhão de garrafas de plástico. Como podemos mudar o mundo? Uma garrafa de plástico de cada vez, e tudo começa nos nossos pés. Obrigado. Muito obrigado, André. Fagote. Tenho que só baixar o som. E sair da partilha eventualmente. Muito obrigado. André, já registrei aqui o site da Skizo para encomendar ainda hoje estes ténis sustentáveis. Vou começar também pelos meus pés e também contribuir para o meu bem-estar social e pessoal, mas também para a sustentabilidade dos oceanos, que a todos os portugueses dizem tanto, pois fazem parte da nossa história, da nossa vida, e é impensável realmente pensá-lo como um caixote de lixo de plástico da humanidade. Obrigado, André, obrigado por esta iniciativa e por esta partilha. Estou certo que muitos projetos estarão aí a fervilhar, não só de máscaras e de outras roupas. Deixaremos isso para um ponto futuro, e no próximo ano viremos aqui com certeza apresentar muitos mais prémios por esta ideia sustentável, mas também muitos mais unidades vendidas de todos os produtos que façam, salvaguardando assim o nosso oceano. Obrigado, André, e pedindo desculpa aqui por todas as situações imprevistas ocorridas. Estou certo que todas elas estão compensadas, ou todas estas emissões foram compensadas pela informação que foi partilhada, e isso avaliando também pelas perguntas que nos foram chegando, que iremos tentar responder com brevidade durante os próximos tempos ou momentos. Agradeço a todos os intervenientes, todas as perguntas, todos os pensamentos que tiveram para salvaguardar este nosso planeta e esta nossa água, que sem ela a nossa vida não existiria, sem os sistemas de sustentabilidade que as empresas do Grupo Águas de Portugal gerem e operam. Não teríamos hoje a saúde pública que pudesse combater esta pandemia. E sem mais demoras, e com honra por ter participado também eu nesta Semana da Responsabilidade Social, passo a palavra a Mário Parra da Silva, Presidente da APEE e da Global Compact Network Portugal, para encerrar esta sessão. Muito obrigado a todos e muito obrigado, Mário Parra da Silva. Bem, eu assisti desde o início e tenho que fazer alguns comentários que não são muito habituais. Primeiro, o Grupo Águas de Portugal é um grupo de há muito membro da rede portuguesa do Global Compact. E na rede portuguesa do Global Compact há entidades com quem se aprende e entidades a quem transmitimos conhecimento que recolhemos de outros pontos. As Águas de Portugal são, de facto, uma das entidades com quem se aprende. E uma das entidades com quem penso que
não sei, mas desapareceu a imagem, não sei o que é que sucedeu, mas uma das entidades com quem é essencial continuar a fazer este trabalho para benefício de todas as outras empresas. De facto, as águas são um exemplo fantástico. Em tudo aquilo que aqui apresentaram, eu fico com um sentimento de orgulho, primeiro por ser português, porque as águas de Portugal são... Foi abaixo? A Câmara, sim. A Câmara? A Câmara. Oh, manda a minha sorte. Então vamos lá já mudar a Câmara, mas não estou a ver o que é que possa ter sucedido. Vamos recuperar aqui a Câmara Silva. Sim, já a Câmara. E, portanto, dizia que com o Grupo Águas de Portugal temos todos muito a aprender. E às vezes pode parecer que, mas isso é porque eles são um grupo muito grande, têm muitos recursos. Mas não, veja, por exemplo, o caso do quadro estratégico. O quadro estratégico é algo que pode ser reproduzido à escala e com as devidas adaptações por todas as organizações que pertencem ao Global Compact e por todas as organizações que queiram emular, que queiram aprender com este trabalho. Aliás, em rigor, o quadro estratégico das Águas de Portugal é o mesmo que qualquer operário faz. A primeira coisa que um operário faz é preparar bem a sua ferramenta. Por exemplo, os formões para trabalhar madeira devem estar perfeitamente afiados, perfeitamente localizados, perfeitamente preparados para iniciar o trabalho. A seguir, o trabalho que é feito com esses formões é feito com a máxima eficiência, economia de recursos, qualidade no gesto, na obra que é realizada, de modo a que, no final, a obra seja perfeita. Mas o que dá sentido à obra é a utilidade para os outros. O que dá sentido ao trabalho do operário é ele ver na cara do cliente, nas expressões do cliente e de todas as outras pessoas que vão olhar para a sua obra, o gosto do que estão a ver. Sentir que fez algo que não é apenas útil, é também belo. É belo, é bom e é útil. E esse é o terceiro pilar. Ou seja, em qualquer empresa se pode reproduzir este quadro estratégico. Primeiro, organizem-se muito bem. E procurem que essa organização seja feita em cooperação, em colaboração de todos os envolvidos, porque toda a gente sabe qualquer coisa que o outro não sabe. A seguir, procure-se que cada coisa que se faça seja feita com perfeição, o melhor que estiver ao nosso alcance e com o mínimo custo possível. E, em terceiro lugar, que tudo o que fazemos seja útil, belo e bom para todos. Isto é algo que se pode aprender com o plano estratégico das Águas de Portugal e que toda a gente pode aprender. E, portanto, agradeço-vos muito tudo aquilo que aqui apresentaram, tudo aquilo que partilharam connosco. As águas são, de facto, um grande exemplo. Mas também são um grande exemplo daquilo que uma grande empresa, uma boa empresa, pode fazer por Portugal. Como o engenheiro Carlos Martins sublinhou, as Águas de Portugal não estão a trabalhar apenas para que seja belo e bom e útil o que fazem. Estão a trabalhar também para que o país a que pertencem seja visto lá fora como um bom país e não um país, enfim, como tentam muitas vezes fazer, desprezar-nos e rebaixar-nos. Na rede do Global Compact nós sentimos uma grande responsabilidade em levar Portugal para as instâncias internacionais com o máximo de prestígio. Temos um secretário-geral português nas Nações Unidas e a secretário-geral português merece que as instituições das Nações Unidas em Portugal sejam tão boas quanto possível e o honrem e façam com que se perceba que não é apenas o secretário-geral, há muita gente em Portugal que faz o melhor que pode, o melhor que sabe e que é muito competente ao nível internacional. E esta palavra internacional é, mais uma vez, uma palavra muito interessante nos dias que correm. O secretário-geral relacionou a Agenda 2030 com a interdependência. Nós estamos todos interdependentes. Vejam como, para fazer testes a partir de plástico reciclado, até se vai buscar plástico ao mar de Java.
Ou seja, nós somos todos multinacionais. Temos aqui uma pequena empresa que está a trabalhar na economia circular, reaproveitando materiais que são, neste momento, lixo, mas que podem ser uma nova matéria-prima, e ela provisiona-se em toda a parte do mundo. E provavelmente o seu produto irá para toda a parte do mundo. Nós estamos verdadeiramente num mundo interdependente. O que significa que todos nós devemos ser internacionais. Antigamente era só a nação, a nação, a nação. É um conceito hoje ultrapassado. Temos que cuidar do nosso país, temos que cuidar da nossa cultura, temos que cuidar da nossa região, mas temos que ter uma vocação internacional e, mais uma vez, as Águas de Portugal são um grande orgulho para nós nesse domínio. E também temos de, porque também isso é outra das mensagens da Agenda 2030 e é outra das coisas que as Águas de Portugal sublinharam, não deixar ninguém para trás. Onde houver uma pequena casinha, algures, apesar de ser caríssimo, nós devemos tentar levar-lhe uma solução energética e uma solução de água. São as duas bases para qualquer estabelecimento humano. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado aos 195 assistentes que neste momento estão registados nesta sessão e que nos estão a dar o seu contributo, recebendo esta mensagem para que a possam aplicar e difundir. E contamos, obviamente, aqui no Global Compact com as Águas de Portugal, sempre, lamento, convidamos-vos sempre, queremos sempre a vossa presença, porque a vossa participação é sempre absolutamente notável. Obrigado a todos. Continuamos agora a emissão nas sessões, uma sessão conduzida pela Fundação Oriente. Portanto, podem-se dirigir às sessões. Voltaremos ao palco às 11h30 com o Banco Montepio e o tema Finanças Sustentáveis.